Vamos ver um pouquinho da aritmética ordinal, como a gente fala, né? Como é que você faz soma, multiplicação e exponenciação entre ordinais, mas eu já vou tentar destacar o seguinte. A gente vai fazer coisas, por exemplo, definir o que é isso aqui, pensando o que é alfa mais beta, mas depois a gente vai ter que, se o alfa e o beta forem cardinais, quando você olhar alfa mais beta, você vai pensar na soma de cardinais, tá bom? Então, e que é bem mais comum de se usar. Então, vamos combinar que a menos dimensão contrária, sempre que eu estiver fazendo soma de coisas, é soma pensando cardinais, não ordinais. Que a soma ordinal, ela é útil para algumas coisas, mas não tanto para a gente aqui. Tá bom? Então, resposta de soma de ordinais, multiplicação de ordinais, sempre um ordinal. Beleza? E a resposta dá diferente de se você encarar esses dois como cardinais, se eles forem também cardinais. Mas a gente volta nisso depois. Então vamos lá. Eu vou definir a soma primeiro recursivamente. Então basicamente fixa um ordinal alfa e eu vou falar o que é alfa mais zero. O alfa mais zero é o que você espera é alfa. Tudo bem? Se você tiver alfa mais beta, aí agora eu vou ter que fazer dois casinhos. Eu vou falar que isso aqui é o sucessor do alfa mais gama, se o beta é o sucessor do gama. Tá? Se o beta é sucessor, você vai para esse um anterior e aplica. Então, tipo, alfa mais gama mais um, se você quiser ler assim, é alfa mais gama mais um. Tudo bem? Agora, o último é alfa mais beta, é o caso que o beta é limite. Se ele for limite, você faz a união dos gamas pertencentes a beta, alfa mais gama. Você soma todos esses possíveis anteriores. Então aqui é esse beta é limite. Beta é limite. Não precisa mostrar que isso aqui é um ordinal, porque é um ordinal. Né? Você tem que união de ordinais é um ordinal, então você já tem esse resultado. Vamos tentar olhar agora com um pouquinho de calma coisas que tem sobre isso aqui. Só fazer algumas observações rápidas. Tá? A gente vai fazer uma aplicação desse negócio no vídeo seguinte, não agora, mas vamos tentar olhar aqui o que isso aqui está produzindo. Primeira coisa, se você fixar, olhar para os naturais, isso aqui estende a soma dos naturais. Isso aqui quer dizer com o quê? Se você olhar mn como ordinais e fizer a soma desse jeito, dá o mesmo resultado que você tinha antes. Tá bom? Isso você mostra por indução e vai ter que usar a questão dos naturais, obviamente, porque nos outros casos você não tem o que estender. A outra coisa é que isso aqui dá a ideia que esse S, a gente de vez em quando chama S alfa de alfa mais um, certo? E dá, de fato, a mesma coisa. Por quê? Porque se você olhar aqui o que é o alfa mais um, né? O que é o alfa mais um? Alfa mais um é o alfa do S do vazio, certo? Está escrito aqui. E isso aqui nada mais é que S do alfa mais zero, que é S alfa, que está escrito ali em cima, certo? Do tipo, então, a notação mais um coincide, estende de fato se você pensar como sendo esse mais um, como sendo somar com o ordinal um. Então, isso é mais uma observação aqui para a gente. A outra eu falei que ela estende como é que é a soma nos naturais, mas ela não é comutativa. Tá? Lá naquela parte ela é comutativa, mas no geral ela não é comutativa. Eu sei que dá raiva você chamar uma coisa de soma que não seja comutativa, mas ela não dá mesmo. Daqui a pouco fica até claro que ela não deveria dar de fato. Mas deixa eu fazer aqui rapidinho. Olha, vamos fazer, por exemplo, se você fizer ômega mais um, isso aqui a gente acabou de ver, é o sucessor do ômega, certo? É o sucessor do ômega. É simplesmente um cara que você tem todos os naturais e um último elemento que é o próprio ômega lá. Tá? Não tem mais como você descrever esse ordinal. Se você quiser usar notação do sucessor, é isso aí. Agora, se eu fizer um mais ômega, o que é isso? Vamos olhar lá na definição. Ó. Você está nesse caso, você tem o 1 aqui, então vai ser essa coisa. Então eu vou escrever, vai ser a união de todos os naturais que estão no ômega, e eu vou somar o quê? 1 mais esse natural. Lembrando que isso aqui dá, como a gente já comentou, é os naturais mesmo. Então isso aqui é n mais 1, né? Do tipo, é um dos naturais que está lá dentro. Você vai tomar a união pela transitividade, tudo que você faz, a conta aqui, você vê rapidamente que esse troço é o próprio ômega. Então, 1 mais ômega é ômega, enquanto que ômega mais 1 é o sucessor do ômega. Esse não tem último elemento, esse tem último elemento.
Tá? Um pouco do que está aqui na cara é o que diabos quer dizer esse negócio. O que quer dizer você fazer a soma alfa mais beta? Pensa que o alfa é uma boa ordem. O beta é uma outra boa ordem. Certo? Eles têm um começo lá em comum, sempre tem, né? Porque todos começam no zero, mas pensa que eles fossem disjuntos. E agora você declara simplesmente que todos os elementos do beta são maiores que os elementos do alfa. Né? Então todos os elementos, tá aqui, eu fiz uma concatenação de ordens. Eu peguei a ordem do alfa, colei a ordem do beta logo na sequência. Tá bom? Então aqui está o beta, aqui está o alfa e todo mundo aqui é maior que esses caras aqui. Você vê rapidamente que esse troço é uma boa ordem, é igual aquela cópia dos naturais que a gente fez, cópia dos naturais, depois cópia dos naturais de novo, certo? Você vê rapidamente que isso aqui é uma boa ordem, mas e agora explica por que esse negócio está diferente, né? Porque olha o que aconteceu aqui. Ômega mais 1 você tinha o ômega e tinha um ponto aqui que você acrescentou como maior que todo mundo. Isso é o ômega mais 1. Enquanto que o 1 mais ômega você tinha esse ponto especial e depois somou o ômega. Percebe que do tipo, você só deslocou todo mundo do ômega para a direita, mas isso é isomórfico que você tinha antes. Certo? Não teve nenhuma grande diferença. Então essa aqui é motivação, explicação aqui rapidinha, tem vários exercícios que dá para você ficar brincando um pouco, são exercícios bons sobre ordinais, indução, essas coisas, sobre a soma, certo? O produto, ele é bem parecido. Vamos fazer já a definição do produto. Ó, vou fazer alfa vezes zero, vai dar zero, tudo bem? Alfa vezes beta, aqui pensando agora que o beta é sucessor de alguém, então isso vai ser alfa vezes o cara de quem ele é sucessor, mais o alfa, é como se tivesse feito a distributiva aqui. Então é se beta é igual ao sucessor do gama. E finalmente o caso limite, que é o alfa vezes beta, você só tomar a união dos que vieram antes. Então, união gama pertencente a beta, que é o que? Alfa vezes gama. Então aqui beta limite. Meio que todas as observações que eu fiz no caso da soma valem no caso do produto com as suas análogas. É só parar para pensar um pouquinho. Vou fazer uma só para ilustrar aqui um pouco o que é que está acontecendo. Vamos fazer a conta 2 vezes ômega. 2 vezes ômega, olha lá na definição, ó, você está nessa aqui, o beta que é o limite, certo? Então isso aqui vai dar união dos n que pertencem aos naturais do 2 vezes n, certo? Só pegando o natural aqui, por isso que eu mudei a letra. Bom, isso aqui, o que você vê mais ou menos rápido? Ah, bom, soma, o produto nos naturais também é estendido pelo produto nos ordinais. Então, todas essas operações nos naturais coincidem. Então, isso aqui é simplesmente 2n, como você está acostumado. Tá? É rápido de fazer esse negócio. Na hora que você para pensar um pouquinho, isso aqui deu o próprio ômega. Tudo bem? Enquanto que ômega vezes 2, de novo, não vai dar comutativo. Olha o que acontece. Nós estamos no caso do meio aqui. Então, isso aqui vai dar ômega. Lembra que o 2 é o sucessor do 1, certo? Então, é ômega vezes 1, ok? Mais o próprio ômega aqui fora, certo? Ômega vezes 1 você mostra rapidamente que ele é ômega, então isso aqui deu ômega mais ômega, que já está descrito. Ômega, pega ômega caras e depois mais ômega colados no final, como a gente fez lá no outro. Certo? Qual que é a interpretação aqui disso? Quando você faz o produto dos ordinais, o que está acontecendo é, eu acho que o jeito mais fácil de você conseguir enxergar é, então aqui você tem o alfa vezes o beta. Você pega quem é o beta, então aqui está o beta, tá bom? E troca cada elemento do beta por um alfa. E põe a ordem seguindo o beta, tudo bem? Então aqui do tipo, esses caras são todos maiores que esses aqui. Então esses aqui são todos maiores que esse aqui. Dentre eles você mantém a ordem. Esses caras são todos maiores que eu entre lá. Então fazer com a ordem lexicográfica aqui, isso aqui explica exatamente o que é que está acontecendo. Mas vamos aqui no desenho que é bem mais fácil. Ficar com a intuição, certo? Então basicamente eu troquei todos os elementos do beta pelo alfa e fiz esse monte de cópias deles. Então olha o que aconteceu aqui. Aqui você tinha 2 vezes ômega. Então eu peguei o ômega e aqui embaixo está aparecendo aqui, sempre 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Então é 0,1, depois 0,1, depois 0,1, depois 0,1. Sempre um maior que o outro, não sei o que. Você para pensar um pouco, você percebe ômega. Tudo bem? Enquanto que o outro, você está fazendo o quê? Eu estou pegando o 2, que são só dois elementos, e trocando cada um deles pela cópia do ômega. Ômega mais ômega.
certo? Então aí fica um pouco mais essa ideia aí do produto. Finalmente, a gente faz a exponenciação, que basicamente é fazer a mesma coisa de novo. Então, alfa elevado a zero é 1, tá? É o sucessor do zero. Alfa elevado a beta dá alfa elevado a gama vezes alfa, se o beta é sucessor, né? Se beta é igual ao sucessor do gama. E o do limite, eu acho que agora você já até sabe o que você deveria pôr aqui. Você faz simplesmente a união de todos os caras que vieram antes do alfa elevado a gama, se o beta é limite. Se beta limite. E aí você tem todas as outras, mais ou menos os comentários que a gente fez antes. Bom, aqui não tinha comutatividade, mas de novo estende a que você tinha nos naturais, dá para mostrar por indução. Tá? E tenta dar para você fazer também uma ideia de como eu fiz lá no desenho da lexicográfica, tentar explicar o que são cada uma dessas ordens. Acho que é um exercício interessante para pensar em alguns casos simples. Beleza? Então é isso por enquanto.